Proficientes, vamos iniciar mais uma live, a continuação de Memórias Póstumas Brás Cubas de Machado de Assis. Hoje nós vamos ler os capítulos 24, 25 e 26. Ainda temos muitos capítulos pela frente, mas não vamos desistir e vamos finalizar a leitura com sucesso. E após a finalização, vamos realizar uma resenha do livro como um todo, apontando as principais informações, tirando ali a visão de mundo do Machado de Assis, trazendo algo muito mais detalhado a respeito desses capítulos que foram lidos nessa leitura coletiva. Então, se você ainda não está inscrito no canal, @professora Andresa, faça sua inscrição, compartilhe, deixe seu like, e se você estiver assistindo essa live pelo Instagram, também não deixe de compartilhar e deixe a sua curtida para ajudar o nosso trabalho de divulgar cada vez mais a leitura e incentivar as pessoas a serem mais proficientes nessa leitura. Então vamos começar aqui a leitura desse capítulo. No capítulo anterior, a gente já viu que a mãe do Brás Cubas acaba falecendo de um cancro no estômago, e é um capítulo que ele mesmo intitula, né, porque cada capítulo tem um título, como sendo um momento triste, um capítulo triste. Agora vamos iniciar com o capítulo 24, que tem o título Curto Mais Alegre. Então eu vou fazer a leitura e após cada leitura do capítulo, normalmente eu faço algumas considerações. Participem também aí, enviando a sua mensagem, para que a gente possa fazer com que essa live ela se torne mais dinâmica, mais interessante. Então vamos lá. Fiquei prostrado, e contudo era eu nesse tempo um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo à vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena e que me distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Essa parte aqui é bem interessante, dando uma paradinha aqui para a gente comentar um pouco. É que o Machado de Assis, né, ele sempre tem vamos dizer assim, uma intenção muito clara através do personagem que é narrador também, que é esse narrador defunto, que é o Brás Cubas, de apresentar essas mazelas. E essas mazelas muitas vezes que nos são apresentadas dentro da sociedade como se fossem verdades absolutas. Só que essas mazelas, isso que vem escondido, isso que está por trás da capa, da aparência, é o que aparece aqui através de um defunto, que é o narrador da história, e que já está totalmente liberto das opiniões ou das consequências que o mostrar claramente o que ele é por dentro iria trazer, caso se num momento diferente ele estivesse vivo. Então muitas vezes as pessoas não se revelam porque existem convenções, porque elas querem fazer de conta que são alguma coisa, porque pretendem ter algum benefício em relação a isso. Aqui, quando ele fala da franqueza dele como defunto, é dizendo claramente aqui para o leitor: olha, eu estou sendo bem franco porque na verdade eu já morri. Então, se eu já morri, eu não estou nem um pouco preocupado com o que vão falar de mim, com as opiniões alheias, né? Ou muitas vezes com esse revelar a respeito do que realmente eu sou. Então, ele está totalmente destituído dessa cobrança social em relação ao demonstrar o que de fato ele era. Desculpe. Então, essa questão da mediocridade que ele apresenta no sentido de dizer: olha, eu estava ali estudando
na universidade, mas eu fiz só o básico. Eu só decorei o que era pompa para aparecer em determinados contextos e fazer de conta que sou muito culta e inteligente. Mas na verdade mesmo, eu sou um grande medíocre. Eu não sou essa coisa toda, não. Eu não tenho essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento acadêmico superior, não me deu essa bagagem, mas não porque não foi oferecido, mas porque ele próprio não quis. Ele mesmo buscou essa mediocridade. Para ele seria convencional só ter o básico para que ele pudesse se apresentar socialmente, transparecendo ou fazendo de conta que era muito mais do que realmente ele era. Na verdade, o Brás Cubas é uma verdadeira farsa. Só que essa farsa, quando é apresentada aqui, nos mostra o quanto Machado de Assis queria justamente desmascarar esses, vamos dizer assim, essas personalidades, né? Esses seres, essas pessoas que convencionalmente dessa burguesia do século XIX se comportavam dessa forma, com esses ares de superioridade, de sabedoria, né, de tanta informação, mas que não passavam de grandes... Alguns, provavelmente, não falo todos, né, não vamos generalizar, mas muitos, na verdade, só estavam ali numa pompa, só querendo demonstrar que tinham conhecimento, mas que de fato aquilo não era real. Então, quando ele coloca aqui, advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto, ou seja, eu preciso ser franco porque não vai recair sobre mim nenhum tipo de situação. Já morri mesmo, então agora eu posso falar o que é real, o que é verdade. Então vamos continuar aqui. Ele diz: na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando a força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Veja, a hipocrisia, um vício hediondo. Eu preciso ser falso, eu preciso mentir, porque eu não posso me sentir inadequado nesse meio social. Então, meio que me coloco ali junto com a manada, né? Então, vamos agora finalizar essa parte aqui, onde ele diz: mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser, porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude. Logo que pisamos o território da morte, não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Veja o quanto aquele é explícito nessa ideia de que, nossa, a morte é a liberdade. Eu agora posso dizer porque pouco me importa, né, os julgamentos ou o que será dito a respeito de mim, se eu me revelo como realmente eu sou. É bem interessante essa parte. Agora vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 25, que tem título Na Tijuca. Ui, lá me ia a pena escorrer para o enfático. Sejamos simples como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupas, charutos, um moleque. O Prudêncio do capítulo 11. E fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo. 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz esse Cotrim. Passara de estroina a circunspecto.
Agora comerciava em gêneros de estima, labutava de manhã até a noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à mesa, em caracolais suíças, não pensava em coisa nenhuma. Amava a mulher e um filho, que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria. Essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não fazer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro com o livro do poeta aberto nas mãos e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna com a sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia de aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda, examina. E se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia. Lia muito, outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma. O sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra. Era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara, e nem toda a vista do arvoredo e do céu. O espírito já não se contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Eu tinha cortado um pedacinho. Reagia à mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ao fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre, mas de Dona Eusébia. Lembra-me, é ela? Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814. E senti-me vexado. Vocês lembram lá que nós lemos nos capítulos anteriores que o Brás Cubas, quando criança, aprontou com a Dona Eusébia, porque tinha lá o Alcides declamando lá as glosas, ele ficou irritado com o Alcides, e depois, quando ele estava lá na moita, que deu um beijo na Eusébia, ele, para se vingar, saiu contando para todo mundo na festa, e foi o maior escândalo, né? O maior constrangimento que ele fez. Então, essa é a Dona Eusébia, que volta aqui nesse capítulo, vai morar perto de onde ele estava, com uma filha, e ele lembra do acontecimento em 1814, né? Ou seja, fica vexado, ele fica, nossa, queria visitar, mas eu lembro do que eu aprontei quando eu era criança. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mó, antes mesmo do meu embarque. Já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinha-me dado razão os acontecimentos, ainda, porém, que má não dessem. 1814 lá ia longe, e como ele, a travessura e o Vilaça e o beijo na moita, finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. E o senhor não vai visitar a sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Então, apesar desse constrangimento todo, ainda assim, ele decide ir à casa de Dona Eusébia
por uma questão de agradecimento, pelo fato dela ter participado ali do enterro, né, do velório da mãe dele. Então ele meio que se sentiu na obrigação. Veja essa questão da pressão social. Mas ele tinha, sim, um certo constrangimento, porque ele lembra de toda lá a situação. Lembrando que essa filha da Dona Eusébia é bem mais jovem que o Brás Cubas a essa altura, pelo fato de que ele faz referência que quando ele estava indo para a Europa, era o momento em que nascia essa filha da Dona Eusébia, né? Que dá essa relação de tempo, né? Ele passou uns anos lá fazendo essa universidade, passou bastante tempo lá na Europa, tendo que retornar rapidamente, porque o pai havia enviado uma carta dizendo que a mãe estava muito doente, né? E provavelmente iria falecer a qualquer momento se ele não chegasse o mais rápido possível. Só para contextualizar vocês, lembrando que nós temos todos os capítulos anteriores, desde o primeiro capítulo, tá? Tanto aqui no canal do YouTube, como também no Instagram. Então é só vocês procurarem, quem quiser começar desde o iniciozinho, capítulo 1, capítulo 2, né? Até chegar esse capítulo que nós estamos agora, é só ir acompanhando. Aqui, ó, capítulo 26, agora o nosso último capítulo de hoje. Vamos lá. O autor hesita, é o nome do capítulo. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai, que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos disso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência, foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fiz agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu é um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Demais trago comigo uma ideia, um projeto. Ou, sim, digo-te tudo, trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição, cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a, encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai e, depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele. Por 20 e tantas razões que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir. E para tudo dizer, nem dócil nem rebelde a proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa em uma posição política eram bem dignos de apreço. Outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições da família. Não vou daqui nenhuma resposta definitiva, disse meu pai. Aliás, não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse-me meu pai. Definitiva, repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Definitiva. Assim mesmo, o negócio ficou tenso aqui. Bebeu o último gole de café. Repoltreou-se
e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da Regência, da restauração, do Evaristo, de um coxo que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu desejava me estar ao canto da mesa e escrever desvairadamente num pedaço de papel com a ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo e repetia-os muitas vezes sem ordem, ao acaso assim. Arma, vira um funkicano, a arma, vira um funkicano, arma, vira um quecano, arma, virunque, arma, virunque, cano, virunque. Maquinalmente, tudo isso. Não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba, e aí escrever virunque e sair-me Virgílio. Então continuei. Virgílio, 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 Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim e lançou os olhos ao papel. Virgílio, exclamou, és tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Virgília. Olha aí, gente. Então, nesse capítulo aqui, o pai do Brás Cubas faz uma visita, tenta consolá-lo, dizer que ele precisa aceitar a situação que a mãe havia falecido e traz duas propostas. A primeira proposta é que ele entre nessa carreira política. Seria interessante para ele em termos de status social, ingressar na política e casar. Então, a gente vai observando aqui bem o modelo da sociedade do século XIX, né? A gente percebe essa importância do casamento, né? Daquela coisa dita perfeita e promissora para um homem que quer se colocar como alguém de posses e permanecer dentro daquela classe social mais abastada economicamente. Era importante que tivesse uma carreira e era importante que fosse casado. Então, a gente tivesse essas convenções aqui bem amarradas. E o pai, ele está irredutível em relação à resposta do Brás Cubas. Ele quer que o Brás Cubas se posicione, diga, e aí, vamos lá, carreira política? Ele diz, bom, mas eu não tenho nenhuma experiência nisso em termos de carreira política. E casado, nunca pensei nessa história de casamento. Mas aí ele começa, enquanto o pai está ali pressionando para que ele dê uma resposta, ele começa a escrever umas palavras muito meio sem nexo ali no papel, meio que tentando fugir daquela situação. E acaba escrevendo Virgílio, que lembra do poeta, e quando o pai levanta, que perde a paciência, que vai olhar lá o papel, diz Virgílio, pois é justamente Virgília o nome dessa pretendente, né, dessa mulher que seria a destinada a ser noiva do Brás Cubas. Coincidências? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, aguardem que nós chegamos no capítulo 27. Vamos ler o capítulo 27, 28 e 29 na sequência, são de 3 em 3 capítulos. Acompanhe conosco, não deixem de deixar o like ou deixar a sua curtida, compartilhar. E se ainda não está seguindo o @professora Andresa no Instagram, comece a seguir para acompanhar mais atividades e vídeos relacionados à leitura. E se você está vendo pelo YouTube, faça sua inscrição e acompanhe aqui também esse canal. Então, beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo com os capítulos 27, 28 e 29.